Bom, pois muito bem, boa noite, estamos aí começando novamente. E hoje vamos só dar uma recapitulada do que falamos na última aula. Nós demos um apanhado geral do que é oração. Oração é um diálogo, é uma conversa. Finalidade da oração, né, é a união com Deus, né, é estar junto com Deus. A nossa intenção quando rezamos, mais do que todas as outras intenções particulares, pessoais, né, que eu vou falar aqui sobre as formas da oração, mais do que isso é a finalidade última, que é o quê? A nossa união com Deus. E disso eu mencionei a nossa vida espiritual, que ela começa a partir do momento em que adentramos no mistério da salvação. O mistério da salvação é aquele que veio através da cruz de Cristo e confirmada, né, mostrada a todos nós através de sua ressurreição. E que os meios desta salvação Jesus determinou através dos sacramentos. Então, nós temos esse início desta vida que nós podemos chamar de vida na graça a partir do sacramento do batismo. E nós sempre retornamos a esse estado batismal, né, que é recuperar aquela graça que havíamos perdido por causa do pecado original. Tudo isso eu vou explicar em breve, quando a gente começar a entender os mistérios ali relacionados ao creio. Que nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar do Pai, nós vamos falar de Adão e Eva, nós vamos falar da criação, e aí essas coisas serão explicadas. Mas agora vale a nós compreender esta questão do mistério, né? Então Jesus determinou esses meios para que pudéssemos receber esta salvação através dessa forma. Por quê? Porque se fosse simplesmente a ação na cruz diretamente em todos os seres humanos até o fim dos tempos, não necessitaríamos de conversão, que seria um ato deliberado da parte de Deus e que não necessitaria da conversão da pessoa, quer dizer, do interesse livre do ser humano em querer ser salvo. Então Jesus estabeleceu a salvação e agora deixou aberto aos homens aquilo que estava fechado. Nós não tínhamos esta opção. A opção do homem não existia, né? Por conta do pecado original, o homem não poderia salvar-se. Havia algumas coisas que aplacavam, podemos dizer, a ira, mas nada que resolvesse, né? Mas com o sacrifício de Jesus e os seus meios de salvação, através dos sacramentos, nós podemos viver esta vida na graça, nós podemos retornar a esta vida eterna, que começa a partir do momento que você está na vida na graça, através do batismo e após o batismo, quando você se confessa. Então, ao se confessar, você recupera o seu estado batismal. Você retorna à vida na graça, que a gente chama estado de graça, vida na graça, coisas assim, tá bom? Então, para estar no estado de graça, eu tenho que não estar num pecado grave e, consequentemente, se estou no pecado grave, me confessar. Porque senão eu estou fora dessa graça. Eu estou fora da comunhão com Deus. É assim que eu estou fora da comunhão. Quando eu, em pecado gravíssimo, né, aqueles mediante os 10 mandamentos, eu me afasto de Deus e, consequentemente, estou colocando minha alma em inimizade com Deus. Então, a nossa intenção é retomar e voltar a uma vida espiritual. E a vida espiritual, nós mencionamos, ela tem duas fases, que é a vida ascética e a vida mística, cujo qual a vida ascética possui também um outro nome, que podemos chamar de via purgativa. Já a vida mística possui duas vias, a via iluminativa e a via unitiva, né? Que nós poderíamos também separar como
na via purgativa os principiantes, na iluminativa os avançados e na unitiva os perfeitos. Né? Isso serve mais para entender um pouco, né? Porque os santos nos trouxeram um pouco dessa didática, dessa compreensão da vida espiritual. E talvez a maior contribuição, teve outros também, mas baseado também naqueles que já tinham falado anteriormente, junto com um que é próximo a ela, Santa Teresa d'Ávila, talvez nos dê uma maior contribuição através do seu livro Castelo Interior, e que os padres dominicanos, já no século XX, conseguiram trabalhar tudo isso, juntaram, né, tudo que era da teologia de Tomás junto com a espiritualidade carmelita, então juntou a espiritualidade e teologia dominicana com toda a espiritualidade dos carmelitas, e temos aí uma compreensão melhor da vida de oração, da vida espiritual. Essas três vias em Santa Teresa ela divide em 7, né, porque ela faz uma alegoria de um castelo onde existem moradas, e quanto mais você adentra nas moradas, mais próximo do rei você está, né, que seria a alma do ser humano. Então, quanto mais se aprofunda, mais se adentra as moradas, mais próximo de Jesus se está, mais união se encontra com ele. E isso aí foi uma das coisas que a gente explicou na semana passada, né? O grande ponto, e o que nos interessa aqui, é ao menos identificar-nos vou chamar nas 3 primeiras moradas, ou, para ser mais exato, na vida ascética ou via purgativa. Por quê? Porque muitos de nós, por mais que a gente já tenha uma vida de oração, a gente já tem uma disciplina, aliás, ascética e disciplina é a mesma coisa, tá? Ascético significa disciplina. Por isso o nome do meu canal, Ascese e Catequese. Catequese é para os iniciantes e a vida ascética também. Então, por que falar de mística ou ficar detalhando o que acontece com pessoas? Mas bom, para curiosidade pode ser que alimente um pouco. Mas o mais importante é que nós comecemos a nos determinar e nos organizar na nossa vida de oração, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, e isto é início. E segundo estatísticas, aproximadamente 99% das pessoas estão aqui no começo. Pode ser que entre nós aqui tem alguém, já na 4ª, na 5ª, mas o que se imagina e o que a gente vai falar é sobre o começo, sobre aquela coisa mais básica, e que não se enganem, os santos, apesar de das meditações deles já serem de um outro nível, das orações, eles mantêm as orações vocais, eles fazem as orações vocais, eles rezam o rosário, eles rezam as orações comuns e cotidianas da igreja, rezam a liturgia das horas, ou o breviário, como assim você conhecer, fazem as respostas da missa. Então não se trata de ficar pensando em níveis, isso é mais para um entendimento didático. Mas a partir do momento que você fala, eu quero adentrar no templo, eu quero estar cada vez mais perto de Jesus, o mais importante é que você se discipline, que você se coloque à disposição e reconheça, que isso é o mais importante, é que a gente reconheça o quão longe estamos, a dificuldade que nós temos de realmente amar Jesus. Por qualquer coisinha a gente já tende
a se afastar, a cuidar talvez das nossas diversões, ou dos nossos lazeres, ou de qualquer outra coisa que tire a atenção. É muito fácil a gente perder a atenção e deixar a oração, sei lá, deixar de ir à missa, ou deixar de fazer alguma coisa que a gente tinha se comprometido a fazer. Né? A própria palavra de Deus é muito clara quando diz, né, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então muitas vezes o nosso coração vai para outros locais. É importante que tenhamos claro que nós ainda precisamos aprender a amar Jesus. Né? Que a gente ama, a gente dá atenção. Minha mãe mesmo diz que tempo é prioridade. Né? Então, pessoas que falam sempre assim, batem no peito forte, né? E dizem, né, Jesus é a coisa mais importante da minha vida, então qual é o tempo que eu dedico a ele? Né? Como eu coloco a minha vida cotidiana, como eu apresento a minha vida, e não só de apresentar na oração, Senhor, veja o meu trabalho, Senhor, sim, isso é importante, mas como cristão, como eu trabalho, como eu me relaciono com as pessoas, como é que eu faço as minhas atividades e tarefas do dia, como um cristão realmente numa entrega, num sacrifício de amor, ou eu sou um reclamão. Né? Como é que eu estou me comportando? Então, só para facilitar, né? Quando as pessoas falam muito hoje em dia, né, de vida de gratidão e tudo mais, é nesse sentido que vai, no sentido cristão, ela vai na coisa mais complicada, porque a gratidão ela está implicada no primeiro mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tornar o meu dia a dia realmente direcionado para Deus é o que vai dando para nós esta capacidade de amá-lo cada vez mais. Então vejam que não é um desafio fácil, né? Eu vejo às vezes o pessoal popularizando aí falando, mas vamos do básico no básico. Vamos no beabá. Vamos falar de disciplina, vamos falar de dia de oração. Muita gente pergunta, Leandro, né? Mas Deus responde às nossas orações, Ele fala diretamente conosco, de forma que nós compreendamos a sua voz? E sim, quando você faz oração, Deus responde. Como é que Ele responde para a gente quando está no começo? Duas maneiras. Primeiro, palavra do profeta. Como assim? Você faz a sua oração em casa. De repente você chega na missa. O padre começa a homilia. E você olha até para o lado assim. Não é possível. O padre hoje escolheu para falar comigo. Não só o padre, tá? Você vai numa palestra, o palestrante, o pregador, né, vai lá e fala exatamente o que você perguntou para Deus na oração. Essa é uma das formas. A segunda forma, além dessa do profeta, são os sinais que Deus coloca no dia a dia. Que você não está esperando, de repente alguma coisa parece que mostra ali e ilumina. E a sua fé já desperta e toca e você fala, isso é Deus. Então começam a aparecer sinais. Você fez a sua oração, colocou, de repente você está numa conversa com uma amiga, nem católica nem participa de igreja, nem nada. Mas a pessoa coloca uma palavra sábia e aquilo tem a ver com o que você tinha perguntado para Jesus. Aí você fala, caramba, essa pessoa nem liga para isso. Ou acontece algum fato, ou você fica sabendo de alguma coisa e aquilo parece que está falando com você, e você percebe que está assim. Então são os sinais que Deus vai colocando no dia a dia. Tinha um amigo que ele falava assim, olha, faz a oração e aguarde os sinais, porque Deus manda esses sinais no dia a dia. Ele vai respondendo, ou ele vai colocando pessoas. Pode ser até, sei lá, você vai num grupo de oração, de repente, do nada, né? Intercessora
tem trocentas pessoas lá, ela vai lá para falar com você. Aí falar assim, meu irmão, minha irmã, eu não sei porquê, mas eu estava em oração, aí me chamou muita atenção. E é desse jeito, aí vem e a pessoa fala com você. Aí sim, passado um tempo, a pessoa já em oração, Deus começa a falar diretamente a nós, aí numa voz interior. Essa voz interior não é exatamente, né, como a gente gostaria, né? O que a gente gostaria? Que as luzes começassem meio a se apagar, as coisas balançar e você ouvisse: meu filho, eu estou aqui, minha filha, sinta-se amada. Não, infelizmente não é com uma voz diferenciada, não. O que muitas vezes acontece é que você está em oração, de repente você leu ali a palavra, né, junto disso, fez meditação, está fazendo as suas orações, está rezando o terço, né, está ali venerando a partir de uma imagem, está fazendo alguma coisa, ou então fazendo uma meditação a partir da Santa Cruz, e de repente parece que dá algo mexe dentro de você diferente. Você tem a impressão de ouvir uma voz, né? Você não ouve com os ouvidos, mas lhe parece que algo no coração e na mente fica incomodando, ou com uma palavra, ou com uma passagem bíblica, ou com uma imagem de alguma coisa que você não, a princípio, você tenta discernir, porque sei lá, parece, sei lá, um cais do porto e um mar longínquo, sei lá. E aí você fala, mas o que é isto? Só que a nossa imaginação, enquanto a gente está rezando, às vezes até nos atrapalha, às vezes até vira um problema, né? Porque a gente começa a pensar em tudo menos na oração. Mas de repente, essa imagem que nos aparece não é uma coisa aleatória, é algo que aparece fixa. E você começa a rezar, aquilo começa a lhe dar alguma interpretação, né? Ah, o porto, né? É o Senhor chamando para missão, né? Sei lá, não sei se eu sei que tem gente aqui que serve na igreja, mas que poderia ser assim um novo momento para ser enviado em missão e tal. E aí depois aparecem os sinais, aí você é convidado para tocar em outra igreja, para fazer não sei o que, para tocar em retiro, sei lá. Né? Pegando aqui um exemplo, eu sei que tem quem toca nas missas aqui, mas fosse chamado para tocar também em retiro e em outras coisas, né? Analisando a partir dessa imagem que eu falei assim, apareceu um cais do porto, você está ali na frente, né? E aí você vai ser levado para outros mares, né? Então, nesse sentido, né, a pessoa vai ali rezando, né, pedindo discernimento para Deus, para que Ele possa mostrar do que se trata, e aquilo vai aparecendo para a pessoa. Pois, muito bem, vamos lá. Nós temos, junto disso, as formas de oração, né, que elas são reveladas também na Escritura, e elas são canônicas, né? A igreja entende elas como reais, verdadeiras, e que nós fazemos uso delas. Primeira forma de oração é a bênção e a adoração. Okay? A bênção exprime o movimento de fundo da oração, é o encontro de Deus e do homem. Nela o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que é Deus que abençoa, o coração do homem pode bendizer aquele que é a fonte da bênção. Só não pode fazer igual. Só não pode fazer igual um irmão que estava tão empolgado na oração na capela, num retiro. Ai, ai. Aí o pessoal tudo em oração, ele tão empolgado, né? Aí pegou e falou, Deus te abençoe. Isso aí você não precisa fazer, não. Não precisa se perder. Mas querendo dizer que a gente bendiz, né, aquele que é
duas formas fundamentais de exprimir o movimento da bênção. Ora ela sobe, levada pelo Espírito por Cristo ao Pai. Nós o bendizemos por ter abençoado, né? No Glória a gente canta, nós os adoramos, nós os glorificamos, né? E nesse sentido. Ora ela implora a graça do Espírito Santo que desce junto do Pai. Então quando pedimos o Espírito Santo, é Ele que nos abençoa. Adoração é a maior forma, maior expressão do homem, né? A adoração é dirigida somente a Deus, tá? A adoração não se dirige a pessoas, não se dirige aos anjos, não se dirige a Nossa Senhora, apenas a Deus se dirige a adoração, ok? Ela é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do Criador. Eu não sou Deus, então Deus tem alguma coisa para mim, né? Alguma coisa Ele quer falar comigo, porque Ele não ia me colocar aqui do nada. Existe algum objetivo na minha vida, na sua vida, então a primeira coisa que a gente faz é dar a Deus o que é de Deus, né? Conforme o evangelho de umas semanas atrás. E dar a Deus o que é de Deus. O que é devido a Deus? É a adoração. É o ato principal que se dá a Ele. Exalta a grandeza do Senhor que nos fez e a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É a prosternação do Espírito diante do Rei da Glória. Dizei-nos quem é esse Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o valoroso, poderoso nas batalhas, vai dizer o Salmo, né? E o silêncio respeitoso diante do Deus sempre maior. Sobre silêncio a gente vai falar, tá? Eu vou explicar sobre o silêncio, mas vamos lá primeiro por isso aqui. A adoração do Deus 3 vezes santo é sumamente amável e nos enche de humildade e da garantia das nossas súplicas. Então a próxima oração que temos é a oração de súplica. Súplica tem muitos significados. Pode significar pedir, implorar, suplicar com insistência, invocar, clamar, gritar. Né? Eu vou falar sobre silêncio, aí vocês vão entender, mas na oração existe oração que a pessoa chega no ponto de gritar mesmo. Né? Tem gente que às vezes está num estado de necessidade e apresenta a vida, né, às vezes de algum parente, né? Então ele vai suplicar, aí seria na intercessão, mas é uma súplica, pedindo pela sua vida, e aí ele, Senhor da glória, ajudai-nos, olhai para nós. E lutar na oração. Oração, além de encontro, também é luta. Sua forma mais habitual, por ser espontânea, é o pedido. É pela oração de súplica que exprimimos a consciência da nossa relação com Deus. Como criaturas, não somos nem nossa origem, nem senhores das adversidades, nem nosso fim último. Mas como pecadores, sabemos, na qualidade de cristãos, que nos afastamos do nosso Pai. A gente se reconhece pecador. Lembra que eu falei, nós ainda não aprendemos a amar, então suplicamos, Senhor, ensina-nos a amar verdadeiramente a Ti. O pedido já é uma volta para Ele. É a oração do filho pródigo. Quantos empregados do meu pai têm pão e eu aqui a comer com os porcos? Vou me levantar e vou me dirigir ao Pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho. Antes mesmo que ele pudesse dizer, o pai já o abraçava e o enchia de beijos e chamava os servos para levá-lo para tomar banho, colocar sandália aos pés, nova túnica, anel e tudo mais. O Novo Testamento contém poucas orações de lamentação frequentes no Antigo Testamento. Né? Inclusive tem um livro chamado Lamentações no Antigo Testamento, né? Que é a continuidade do livro de Jeremias. Agora, em Cristo ressuscitado, o pedido da igreja é sustentado pela esperança. Embora estejamos ainda na expectativa e devamos nos converter a cada dia. Brota de outra profundeza o pedido cristão, que São Paulo chama de gemidos.
os da criação, as dores de parto. Romanos 8, vocês pegam lá, vocês vão ver. Aliás, foi a leitura, acho que a primeira leitura, não, a segunda leitura, se não foi desse domingo agora, domingo passado, né? Que era Romanos 8, exatamente falando que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, né? Os nossos também à espera da redenção de nosso corpo, pois nossa salvação é objeto de esperança. Enfim, gemidos inefáveis do próprio Espírito que socorre a nossa fraqueza, pois nem sequer sabemos o que seja conveniente pedir, né? Esse capítulo de Romanos 8 é muito bom, que ele fala da renovação da nossa esperança e menciona até que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Criação é o que hoje popularmente se fala natureza, mas natureza é um termo um pouco não é impróprio, ele não está errado, porque hoje todo mundo entende exatamente do que se trata, mas assim, não seria o termo correto a se usar. O termo correto a se usar é criação, porque quando você fala natureza parece que a coisa se criou por ela mesma, né? Então, com essa mentalidade meio ateia que se tem hoje, muito, né, na linha evolutiva e outras coisas, você tira Deus do caminho, então você não chama de criação, e aí parece que as coisas se fizeram por elas mesmas. Então aí você dá o nome de natureza. A natureza é um termo até filosófico, né, que vai dizer aquilo que a coisa é em si, né? Então vocês veem que não bate muito. Meio ambiente. Vai fazer igual um coitado, um padre que foi querer fazer o discurso, né? Não podemos cuidar apenas do meio ambiente, vamos cuidar do ambiente inteiro. O padre se empolgou no discurso que tinha feito, né? Fui ler isso aí, dei risada no dia, né? E temos aí, em meio às orações de súplica, o pedido de perdão, né? O pedido de perdão é o primeiro movimento da oração de súplica, que é aquela coisa do tende piedade de mim, Senhor, né? O pecador vai dizer. É a condição prévia de uma oração justa e pura. A humildade tem que ser o primeiro traço da oração e ela tem que ser confiante. Nos repõe na luz da comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo, né? Essa passagem que aqui o catecismo nos lembra do fariseu e do publicano, né? O fariseu estava lá mais próximo e dizia assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem esses pecadores aí, ó, porque eu faço isso, eu pago dízimo, eu faço e aconteça e tudo mais. Na verdade ele não estava nem louvando, nem clamando nada, nem suplicando nada, ele estava se louvando, né? Enquanto isso, aquele que foi justificado, o publicano, o cobrador de impostos, batia no peito, cabeça abaixo, e dizia assim: tem piedade de mim que eu sou um pecador, né? Quem saiu justificado? Este que fez a oração para Deus e não para si mesmo, para se louvar, né? O pedido de perdão é a condição prévia da liturgia eucarística, como da oração pessoal, né? A gente sempre orienta para quem não tem um dia de oração organizado, para fazer a oração de pedido de perdão à noite, junto de um breve exame, não é um exame de consciência longo, se tu pegar o manualzinho, né? Se você tiver um devocionário que tem lá, né, exame de consciência, aí tem aquele exame gigantesco, não é esse aí é para antes da confissão, mas você fazer ali a sua análise do dia, sua revisão do dia, onde eu posso melhorar, como posso entregar melhor meu dia, como posso amar mais o próximo, né? Inclusive o próximo mais próximo, que é esse que está aí na sua casa, né? Então, como posso viver melhor o Evangelho? É isso, é fazer uma breve reflexão antes de dormir, né? A oração da noite, ela costuma ser mais curta mesmo, e a oração da manhã um pouco mais longa, mas vamos lá. A súplica cristã está centrada no desejo e na procura do reino que vem de acordo com o ensinamento de Jesus. Existe uma hierarquia dos pedidos. Primeiro, o reino de Deus.
depois o que é necessário para acolher e cooperar com a sua vinda. Essa cooperação com a missão de Cristo e do Espírito Santo, que é agora da igreja, é o objeto de oração da comunidade. A comunidade reza nesse sentido, para cumprir, né, as suas atividades para a vinda do reino de Deus. Então, quer dizer, os meus atos, as minhas ações, aquilo que eu suplico, que eu vou suplicar, é para a continuidade, para que o reino de Deus venha a partir de nós, mas que uma hora Jesus venha aqui, né? Inclusive. É a oração de Paulo, o apóstolo, que nos revela como o cuidado divino por todas as igrejas deve animar a oração cristã. Pela oração, todo batizado trabalha para a vinda do reino. Reino de Deus, tá? Este reino não é físico, este reino é espiritual. É sempre bom a gente explicar, porque às vezes se escuta aí umas coisas meio estranhas, de que o reino ele tem que acontecer materialmente. Não espere que isso aconteça na política humana, tá bom? É com essa garantia que Tiago e Paulo nos exortam a orar a todo momento. Oração de intercessão. Intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, mas eu vou ler aqui e depois eu explico, tá? Ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens, dos pecadores sobretudo. Ele é capaz de salvar de modo definitivo aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. O próprio Espírito Santo intercede por nós, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Santos aqui batizados, tá? Nesse caso, né, quando tá na Bíblia lá, São Paulo mencionando, vós os santos, tal, ele está falando dos batizados, ok? Interceder, pedir em favor de outro, desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa da de Cristo, né? A intercessão cristã, ela participa da intercessão de Cristo. É a expressão da comunhão dos santos. Aí agora, santos, eu estou falando todos aqueles que se santificaram e estão no céu. Como ontem foi mencionado a passagem de Apocalipse, no Evangelho, quem foi à missa, né, viu lá, falando, quem são estes de vestes brancas que estão orando pelo povo na terra? São aqueles que enfrentaram a grande tribulação. E estão aí louvando e adorando a Deus a todo momento, todo instante. Então, você pega lá Apocalipse 6 e 7, você vai ver passagens assim mencionando que não tem ninguém dormindo, não. Eles estão lá em oração incessante pelas pessoas aqui na terra. Então, na intercessão, aquele que ora não procura seus próprios interesses, mas sobretudo nos dos outros, e reza mesmo por aqueles que lhe fizeram mal. As primeiras comunidades cristãs viveram intensamente essa forma de partilha. O apóstolo Paulo as faz participar assim de seu ministério do evangelho, mas intercede também por elas. A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras. Por todos os homens, pelos que detêm a autoridade, pelos que nos perseguem, pela salvação daqueles que recusam o evangelho. E, só para clarificar o que foi mencionado sobre a intercessão dos santos e Jesus ser o único intercessor, toda a igreja age em Cristo, tá? Então, quando eu peço oração para você rezar por mim, e você reza por mim, nós estamos em Cristo. Então, aí é nesta forma que o Filho é o intercessor em natureza divina, que fala diretamente ao Pai, no Espírito Santo. E todos que estão nesta comunhão de batizados, que é o que a gente chama de comunhão dos santos, tanto na igreja militante, aqui na terra, quanto na padecente, quem está no purgatório, que a gente rezou dia 2, né? E continua-se rezando pelo mês de novembro, se reza sempre pelos falecidos, para que eles possam
ser também da igreja triunfante, quer dizer, ascender ao céu e junto dos santos rezar por nós que estamos aqui. Então, quando você pede a intercessão de Nossa Senhora, é claro que quem vai agir, né? É claro que a graça que é derramada, a unção é do Espírito Santo, é a ação de Jesus. Ah, então, mas eu preciso? Nós precisamos porque a gente forma uma família espiritual. Esse pessoal não consegue entender. Não consegue entender, mas pegue os canais de TV de igrejas evangélicas e veja se eles não fazem oração do copo e fala, agora eu vou orar por você. Qual é o nome disso? Não é intercessão? Então quer dizer, eu não posso falar com o santo que está no céu do lado de Jesus, mas o comedor de feijão igual eu, esse eu posso aceitar. Então vamos ter critério, gente. Se não pode nenhum, não pode ninguém. Então ninguém pode rezar por ninguém. Então a oração de intercessão está errada. Então eu não posso pedir nem para você rezar por mim. Porque se você rezar por mim, se eu estou pedindo para você, é para ti. Então eu estou te adorando agora, né? Não faz sentido. Tá bom? Então a oração de intercessão você pode pedir. Inclusive, né, a gente já adiantando a questão da postura do corpo, não há problema em rezar de joelhos. Quando você reza o terço e você está pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ou quando, né, você é devoto, sei lá, Santo Antônio, São Francisco, e você fica de joelhos, não se trata de adoração, porque tem diversas passagens na Sagrada Escritura, né, que pessoas ficaram ajoelhadas diante do rei e tudo mais. Quando ocorre fatos parecidos, tem uma parte com Pedro, que o cara se ajoelha, a própria escritura fala, ele ia adorá-lo, Pedro falou, não façais isto. Mas aí é porque a intenção do coração foi percebida por Pedro no coração daquele homem que ia adorar e tratar Pedro como um Deus. Então aí Pedro falou, opa, não, você está errado. Então é nesse sentido. Agora, a gente não pode pedir oração uns pelos outros, nós não podemos rezar uns pelos outros. E nós cremos que os santos, essas pessoas que viveram por Jesus e deram a vida por ele, estão no céu, estão bem acordadas conforme Apocalipse 6 e 7. Depois vocês podem ler. Não estão dormindo coisa nenhuma. Né? E ontem, na missa de todos os santos, essa passagem era a primeira leitura. Então, fiquem tranquilos. Rezem, falem com estes amigos que temos no céu, tenham eles como exemplo, né? Procura alguém que tem uma vida que você fala, ô, esse aqui tem uma vida que... Né? Tem uns que tem uma vida difícil, né? Se a sua vida também for, falar, então esse aqui que eu vou. Esse vai ser o meu amigo. E tenha como amigo, né? Amigos, irmãos, família, né? E tenha Nossa Senhora como mãe. Não conheço, né? Não conheço, já ouvi isso de São João Paulo II. Não conheço ninguém decepcionado por ter rezado terço, por ter se aproximado de Nossa Senhora. Mas já vi muita gente que, pela falta de um terço, pela falta de Nossa Senhora, chora. Aí, pela falta do Cristo que está longe. Tivemos aí a oração de intercessão, temos a oração de ação de graças. Ela caracteriza a oração da igreja que, celebrando a Eucaristia, manifesta e torna aquilo que ela é. Com efeito, na obra da salvação, Cristo liberta a criação do pecado e da morte para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai para a sua glória. A ação de graças dos membros do corpo participa de sua cabeça. Né? Como na oração de súplica, todo acontecimento e toda necessidade pode se tornar oferenda de ação de graças. Né? O pessoal lembra muito o momento de ação de graças após a comunhão. Se você comunga, eu vou dar uma dica aqui para você que recebe a comunhão. A Eucaristia dissolve dentro do seu corpo depois de 10 minutos, aproximadamente 10 minutos. Aí
Acabou. Mas até 10 minutos você pode conversar com Jesus. Só pode comungar quem está em estado de graça. Quer dizer, se você não está em pecado grave, você pode comungar. Porque o próprio São Paulo, isso é bíblico, hein? Fala, quem comunga em pecado, comunga a própria condenação. Então você tem que comungar em estado de graça. Comungou. Nesse momento que você comungou e você estando em estado de graça, e quanto mais, né? Quer dizer, também está aí procurando uma purificação da alma, quer dizer, se afastar também dos pecados veniais. Quanto mais você estiver mais próximo disto, naquele momento que você comunga, mais próximo você está, apesar de ainda estar no início, naquele momento que comungou, por aqueles 10 minutos pelo menos ali, se você está nesse estado de graça, está nessa confiança de oração, está na humildade, está na entrega, você vai estar igualzinho os grandes santos da igreja naquele momento que você comunga. Então o que fazer? Primeiro, já tem algumas pessoas que usam devocionário para orações antes da comunhão, então faça. Se não, já tenta se concentrar, vai para a fila, recebe a Eucaristia, volta e fica de joelhos ali e esquece. Tem gente que fica, reza 2 minutos e já senta e já começa a conversar. Não. Vai embora. Vai rezando, vai falando com Deus. Aí, quando o padre falar o oremos, ok, tu levanta. Aí acompanha. Mas permanece ali em oração, sem brutalidade, né? Sem movimento brusco, sem piadinha, sem nada. Eu acho que uma das coisas assim mais tristes, né, é quando a pessoa acabou de receber a comunhão, nem foi para rezar e já vai cumprimentar o outro, abraçar não sei quem, dar tapinha nas costas, conversar, né, e não vai para fazer ação de graças, né? No momento que você receber a Eucaristia, esquece que existem pessoas, tá? Nesse momento você está com Jesus dentro de você, corpo, sangue, alma e divindade. Não só na graça espiritual. Agora você tem Jesus dentro de você. Não existe mais ninguém. Acabou os amiguinhos. Se muito, para não parecer desrespeitoso, só olha para a pessoa e dá aquela meneada de cabeça assim. E pum, vá para o seu destino, quer dizer, para o seu banco e reza. E o que eu falo? Bom, aí você não vai ficar pedindo, clamando. Não, aí é hora de você falar com ele. Você e ele. Então é uma declaração de amor ou uma apresentação de si para ele e para falar com ele. Leandro, não sei o que falar. Então faça o que Santa Teresa orienta. Bom, Jesus, hoje eu não tenho nada para te dizer. Eu queria dizer tantas coisas, mas eu estou sem palavras. Então eu vou olhar para ti e você olha para mim, ok? E acabou. Não precisa falar nada. Desde que você fique centrado, concentrado, falando, estou aqui contigo, Jesus. Eu não quero me perder e ficar pensando, né, igual estava tendo agora há pouco. Né? Eu vou brincar aqui. Eu não quero pensar no jogo do Vasco e Botafogo, que estava acontecendo agora. E esquece. Esquece tudo. Né? Só um adendo, como disse o padre Ubirajara, uns meses atrás, que eu fui a uma missa dele, aos pais de filhos pequenos, participem da missa, procurem o quanto der de concentração, porque Deus está vendo o esforço de vocês em povoar, né, em frutificar aí a humanidade com os filhos de vocês. Então Deus sabe que a criança corre, a criança chora, vai fazer, não tem problema. Inclusive, não deixem de levar os filhos porque chora, porque faz barulho, porque corre. Leve. Diferente de outros locais, a igreja não tem e não vai ter cantinho da criança. Porque a criança já tem que ser habituada a participar da Santa Missa.
a estar lá, né, a viver aquilo ali. Porque quando ela ficar maior, ela já vai entender. Né? Na missa, grande parte a gente aprende participando e observando. Às vezes a gente erra porque o outro também erra, né? Mas aí são pequenos gestos. É algo que às vezes é simplesmente uma formalidade, né? Mas o mais importante é que a gente aprenda a participar e participando ame estar ali. Agora, se a criança não participa, não vai, pai não leva, aí quando chega ela vê, levanta, senta, ela vai falar, isso aqui é cansativo, que ela não está acostumada. Então, ela tem de estar ali até também para o imaginário dela poder entender, e mesmo que teologicamente ela não entenda, ela vai entender pedagogicamente. É bem pedagógica a missa, né, gente? As orações da igreja facilitam, são pedagógicas. Né? Você começa rezando assim, aí depois nós vamos fazer assim. É exatamente para ajudar o ser humano que precisa de alguma coisa ordenada para ele conseguir se concentrar. Se ele não fizer assim, se for de qualquer jeito, ele se perde no meio do caminho. Oração de louvor. É a forma de oração que é o reconhecimento o mais imediatamente possível de que Deus é Deus. A gente canta pelo que Ele é, dá glória pelo que Ele faz, por aquilo que Ele é, participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de o verem na glória. A turma que canta sabe exatamente do que eu estou falando aqui. O povo que gosta de cantar louvores, gosta de ouvir louvores da igreja e ouvir, né? Então vocês sabem o que é louvor. Porque ele fica muito mais identificado nos cantos. O louvor integra as outras formas de oração e leva àquele que é a fonte e termo final. O único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem nós somos feitos. É isso que é a oração. Por fim, como eu falei da ação de graças, a Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. Ela é a oferenda pura de todo o corpo de Cristo para a glória de seu nome. Segundo as tradições do Oriente e do Ocidente, ela é o sacrifício de louvor. Então é assim que Deus se dá totalmente a nós através da Eucaristia. Bom, vamos para... A gente vai... Assim. Vamos falar aqui uma coisa, né? Locais para oração. Leandro, como é que eu faço as orações? Né? Primeiro, veja, as orações da igreja, tem muita gente que às vezes cria a ideia de que nós não precisaríamos de um templo sagrado para poder fazer as orações. Gente, isso é falso. Primeiro que, como nós temos a Eucaristia, não tem como ficar fazendo de casa em casa, como era no primeiro século, a não ser que a gente estivesse num grau de perseguição tamanha que não pudesse ter o templo, porque senão alguém vai matar, vai destruir, como se fazia antigamente. Né? Então os primeiros cristãos ou era na casa de alguém ou era em catacumba. Mas hoje não é justificável. Então nós podemos celebrar no templo, e lá é onde o padre vai celebrar a missa e a Eucaristia vai estar lá depositada para que você possa fazer a adoração. Imagina a dificuldade que seria isso. Então, como nós temos essa possibilidade, temos o templo. Mas a gente seria importante que você, para sua oração pessoal, você tenha um recanto de oração. Um local que você coloca a Sagrada Escritura, tem alguma imagem. Né? E é o local onde você tem essa tranquilidade para fazer a oração. Além daquelas orações de súplica que eu mencionei, até os gritos, é importante que pensemos uma coisa. Muitas vezes, nossas orações, elas vão no corpo, mas elas não chegam, a gente não consegue rezar com a alma. Como assim, Leandro? Vou explicar. É meio difícil, às vezes até eu fico com... Mas vamos lá.
Como é que eu sei que eu estou rezando com a alma e não com o corpo? Bom, rezar com o corpo vai ser natural. Quando você vai rezar, você usa o corpo. E a gente reza com o corpo, né? Com gestos, com os posicionamentos do corpo, no local, seja em pé, joelho e tal. Mas, para você, primeiro, conseguir fazer a sua alma participar desse negócio, você precisa, primeiro, contrariar o corpo. Você precisa começar a ajustar a sua concentração. Segundo, eu digo para começo de oração, porque se você for fazer uma meditação, Santa Teresa te orienta a ficar sentado e um pouco mais confortável. Mas a princípio, para que a alma possa participar, é importante que você contrarie. A alma humana você percebe quando ela é contrariada. Os animais não jejuam. Os animais, no instinto, comem, bebem e fazem suas necessidades. O homem também tem um instinto, mas ele consegue reprimir esse instinto. Por exemplo, se você tem um exame de sangue para fazer, você fala, bom, eu não vou comer, eu vou permanecer em jejum porque amanhã eu tenho um exame para fazer. Quando você faz isso, você deixa aquilo que é bem próximo, né, os bens materiais, e você atinge o que a gente chama de bens árduos, né, porque você está buscando uma virtude, é algo espiritual. Então precisa tocar nestes bens espirituais, empurrando um pouco fora as necessidades materiais, né? Né? Os pensamentos, as coisas. Inclusive, quanto mais se faz pequenas mortificações, né? Então se trabalha mais o jejum, se você faz pequenas mortificações e na oração, você, principalmente nas orações vocais, tá? Oração do terço, alguma prece, antes de uma meditação, você fica em posições que não sejam tão agradáveis, como por exemplo, de joelhos, né? Porque hoje o pessoal está muito... A gente conversa com o povo, às vezes a gente também faz isso, né? Tá meio na pressa, o que você faz? Eu preciso dormir. Aí você deita e aí você começa a rezar. Tá errado rezar deitado? Não, assim como não tá errado rezar lavando louça, como não tá errado rezar tomando banho. Mas tente fazer momentos onde você seja contrariado. Não estou com vontade de rezar agora. Aí você reza. Não, eu tô com muito sono. Aí você dá aquela sacrificada de 5 minutos de joelho e faça a oração. E aí você faz em silêncio. Leandro, vou acabar dormindo. Oração é luta. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba só rezando no corpo e a gente, ao não contrariar o corpo, a gente não vai para uma oração na alma. E muita gente acaba confundindo as orações ou confundindo as situações mediante consolações que Deus derrama em nós nas orações. Por exemplo, você vai fazer uma oração, tem uma satisfação, quer dizer, te dá aquela satisfação de ter rezado, te dá aquela alegria. Pessoas vão, às vezes, em orações, né, de grupos, retiros, encontros, e de repente sentem o corpo esquentar, choram, né? O que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de consolação espiritual. Deus mandou uma consolação. Por quê? Porque de repente ele manda uma graça que vai na sua alma, isto reverbera no seu corpo e você chora. Através da palavra, né, da pregação, ou do início da oração, ou alguma música que te tocou, que era da igreja, e você ali entrou em oração, Deus falou com você ali. E você
tocado, de repente se emociona. Mas isto é importantíssimo? Não necessariamente. Por quê? Porque se eu levar isso como a coisa mais importante da minha vida, nossa, porque o Senhor tocou, nossa, essa oração foi do fogo. Fui naquela missa, né, vou pegar o meu parco, né, fui na missa com o Padre Eduardo, e aí de repente veio aquele fogo. E quando não vier? Aí quer dizer que Deus não agiu? A primeira coisa que Deus vai fazer é dar as consolações para que você, que tinha outros prazeres, outros vícios, outras comodidades, possa se achegar a Ele. Mas aí aos pouquinhos, Ele vai tirando. Por quê? Deus quer ser amado livremente. Então, apesar de eu receber as consolações de Deus, eu tenho que ir em busca do Deus das consolações. Então, aos pouquinhos, ele vai tirando. Senão vira uma moeda de troca, né? Exatamente, vira uma moeda de troca e aí eu só vou se tiver o foguinho, só vou se for animado, só vou se tiver, né, coisas animadas, né? E aí eu começo, igual eu já ouvi uma vez, uma moça chega para mim e fala assim: "Ah, eu só não vou nas missas na quaresma". Mas por que não? Ah, porque é muito triste. Mas não, mas não é assim. Não é desse jeito. Entendeu? Porque senão você começa, eu só vou quando vem o foguinho. Eu só vou quando Deus fala. Tem vezes que você vai fazer meditação, você vai fazer a leitura, você vai fazer tudo aquele negócio que a gente aprendeu da Lectio Divina. Você vai orar, vai começar a oração, você vai fazer a sua oração. Aí vamos lá, as expressões de oração. A oração vocal, e aí você vai rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o terço, outras orações litúrgicas, vai fazer a proclamação de um salmo, né? Vai meditar a partir do salmo, mas aí você faz a leitura, e aí lê ali, ou faz a sua oração pessoal, falando com Deus e tal. Você vai fazer a meditação, quer dizer, você pode fazer a meditação também através de uma leitura bíblica, ou através de um livro espiritual, ou através de uma imagem, quer dizer, o pessoal da confraria da Santa Cruz, eles meditam a partir do crucifixo. E eles passam um tempo, a Opus Dei também faz um pouco disso. Né? Eles orientam o pessoal que trabalha, né, a ter crucifixos pequeninos. Isso aqui ficava na minha mesinha do trabalho. Hoje fica, né, porque tá aqui onde eu trabalho, né, que eu faço home office. Então aí de repente tu dá uma paradinha assim, e você trabalhando olha para a cruz e medita, né? O quanto ele se deu por você, tudo mais, quer dizer, aí já é a meditação, é a oração mental, né? Se vocês olharem no catecismo, ele faz uma separação da oração mental e da meditação. Mas as duas elas são, né, ou é uma meditação, quer dizer, você vai parar, não vai dizer nada, vai apenas olhar e ali tentar contemplar a imagem, ou na sua cabeça aquela passagem bíblica, como a gente fez na Lectio Divina, ou a partir de uma palavra vai ter ali a sua oração mental discursiva, que você mesmo vai meditando e falando, sem emitir sons, mas ali dentro de você começa a conversar com Deus, né? A oração mental, né? Que seria aí o segundo nível de oração. E que usa da sua imaginação e da sua inteligência. Vai usar a sua imaginação. Eu vou mandar para vocês hoje um negócio para vocês rezarem o terço. Que vai ser uma apostilinha que eu recebi de uma editora. E para cada mistério vem uma imagem da passagem bíblica. Então você pode olhar a passagem bíblica, né, porque ela vai estar num quadro, e rezar olhando para ela, pensando aquilo, né? E os próprios quadros, né, e muito mais os ícones orientais, né, aqueles desenhos que tem, eu não sei se vocês já viram ícones orientais, eu tô sem a camiseta aqui, senão eu mostraria para vocês. Mas os ícones orientais,
eles têm eles são quase uma instrução bíblica, uma meditação. Né? Porque, por exemplo, aqueles que são mártires vão estar de vermelho, vão ter alguns sinais, vão ter algumas coisas na mão de Jesus ou na mão dos apóstolos para identificar não apenas a passagem, mas algo que vai acontecer. Então isso também ajuda a sua oração. Né? Mas não deixe de fazer. Santa Teresa d'Ávila também orienta que a oração vocal tende a andar junto da oração mental. E a oração mental não pode estar afastada da oração vocal. Quer dizer, se eu vou rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, eu não posso deixar de meditar aquilo que eu estou rezando. No terço, o Pai Nosso e a Ave Maria embala a meditação do mistério. Como, por exemplo, hoje, mistérios gozosos. Então, no primeiro mistério, contemplamos o anúncio do anjo a Nossa Senhora. É isso que eu vou meditar. Eu posso fazer a leitura da passagem. E o Pai Nosso e Ave Maria, como diz o Padre Paulo, vira uma cantilena, quer dizer, ele é um canto que apoia a meditação. Então eu vou mandar para vocês isso aí hoje. Fora isso, é importante que aprendamos estas orações, estas preces que nos foram ensinadas, a começar pelo Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Por quê? Por vários motivos. O primeiro deles não tem diferença, é apenas uma diferença gramatical de oração e reza. Então, oração e reza basicamente é a mesma coisa, mas quando a gente fala reza, rezar vem de recitar. Então, o canto, poderíamos dizer que é uma reza. Não tem aquele negócio, quem canta reza duas vezes, nesse sentido. Ele é um recitar. Então, é como recitar os salmos. E aí, então, estas orações que a igreja nos apresenta para não só o Pai Nosso, Ave Maria, mas outros para diversos fins, para a invocação do Espírito Santo, para a oração de algum, ou até para as orações litúrgicas, auxiliam a nós. Porque nem todo dia a gente está bem para ter uma oração inspirada, legal, bem feitinha. E pensa, gente, em tempos onde 38% da população é analfabeto funcional. Isso segundo a pesquisa, e eu acho que é muito mais. Analfabeto funcional, quer dizer, lê e não entende o que está lendo. Como é que a pessoa vai realmente fazer uma oração bem inspirada? Em tempos que antigamente a gente falava assim, os católicos lê pouco a Bíblia. Mas os protestantes leem bastante. Até eles quase não lêem. Porque o povo está na preguiça. Aí que raio de oração inspirada é essa que vai ser melhor que um Pai Nosso e Ave Maria? Que um vinho de Espírito Santo? São José Maria Escrivá, com esse livreto aqui, O Caminho, ele coloca aqui assim: a tua oração deve ser litúrgica. Tomara que te afeiçoes a recitar os salmos e as orações do missal, em vez de orações privadas ou particulares. Quer dizer, ele está dizendo aqui que a oração litúrgica, que a oração que você aprende aí, que você decora, é melhor que a tua oração do dia a dia, as suas palavras. E é melhor que as minhas palavras. Quando eu termino de rezar, eu chego na conclusão. As minhas palavras são muito pouco. Sempre tem orações melhores. Significa que eu não posso fazer orações e falar com Deus? Pode, do seu jeito. Mas não se esqueça dessas preces que a gente aprende, porque elas nos ajudam. E demonstram uma certa humildade, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. A música do Mãezinha do Céu, que até meu sobrinho já sabe cantar. Dito isto, e falado dessas expressões de oração, só
para vocês entenderem que oração vocal e oração mental ou meditação são os 2 primeiros graus de oração. Mas não acaba aí. Segundo o padre José Arintero, que é um padre dominicano, existem 8 graus de oração. Que são aquelas que vão chegar naquelas coisas lá que quando você lê as histórias dos santos, você vê santo flutuando, aquelas coisas lá, né? Então, o terceiro nível, que ainda não é uma oração de gente, né, como a gente fala lá das últimas moradas, né, dos avançados, não, é coisa para nós mesmo. É a chamada de oração afetiva, ao qual, como você usa muito a inteligência na meditação, quando chega na oração afetiva, você meio que não quer usar, o corpo e a alma começam a perceber isso. Começa a querer se afastar um pouco dessa questão do uso da inteligência, que é usar o afeto, que não é um emocionalismo, não é uma emoçãozinha. É usar os afetos interiores para se aproximar desta maneira com Deus. Então, é um outro modo de meditação que dá um outro passo. Quer dizer, ele sai da inteligência e ele começa a entrar na vontade. Ou seja, ele está indo para a caridade mesmo. É uma oração que vai para a caridade. Porque ele sai da inteligência que está na fé e ele vai para a vontade humana que está na caridade. Que aí sim pega a virtude teologal da caridade, não mais da fé. Aí junta tudo. E é essa que começa a se aproximar de Deus. Então é uma oração afetiva. A pessoa que começa a entrar nisso, ela vai perceber, não é que ela perde o gosto da meditação, mas diminuem as intenções de coisa e começa a aumentar uma vontade de querer estar mais perto de Deus. Então, quer dizer, dá um passo diferente na meditação. É o que é chamado oração afetiva. Isso é um grau de transição. Por quê? Porque depois a pessoa vai avançar para oração de simplicidade, de recolhimento, de quietude, de simples união, de união transformante. Que aí já é coisa de santo. Aí sim, né? O negócio já vai para outro nível. Mas pelo menos a afetiva, a gente tem que trabalhar para tentar chegar nisso aí. Né? E tem momentos, e a oração afetiva, como é que ela vai ser? Que diferente daquela que você precisou de passagem bíblica, né, de toda uma condução, uma preparação, essa não. Você olha e vai. Quer dizer, sei lá, você vai olhar para o céu e vai ver que o Senhor está aqui. Vai entrar na oração e não vai falar muitas coisas e vai ser uma oração que a gente poderia comparar o olhar de 2 pessoas muito apaixonadas olhando uma para outra. É isso. Na semana que vem, para a gente completar esse negócio das orações, nós vamos explicar o Pai Nosso. Tá bom? Vamos explicar o Pai Nosso. Né? Se vocês tiverem dúvidas e outras perguntas, aí a gente responde. Vocês mandem no grupo, eu vou anotando. E aí a gente também responde essas dúvidas. Estava rezando, aconteceu isso. Tive problemas assim na hora da oração. Senti que me atrapalhou, não sei o quê. Não sei. São dúvidas de vocês? E aí a gente responde além da explicação. Parte por parte das súplicas do Pai Nosso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí? Não, eu falei, maravilha, Lê. Ok. E é isto. E aí semana que vem falamos então do Pai Nosso e dúvidas, questões e impedimentos. Coloquem no grupo lá e depois eu vou anotando, vou marcando. E aí depois que eu explicar o Pai Nosso eu começar a responder as perguntas aqui para todos vocês. É claro, estou colocando aqui algumas coisas à frente aí que ocorrem com pessoas, né, que vão avançando. Porque isso aí tem que nos motivar, né? Tem que falar, pô, queria tanto um negócio desse, né?
mas é a gente ter o pé no chão também. Falar, bom, estou começando. Mesmo que você esteja há muitos anos, né? Mesmo que você tenha começado em 1996, estamos no começo. Sempre bom lembrar que a gente está no tempo e Deus está na eternidade, então estamos no começo. Tá certo? Então vamos lá. Rezemos, né? Vamos fazer a nossa prece então de encerramento para